pareceres, né, para o juiz fundamentar alguma decisão dele. Mas isso desde que a psicologia entrou no judiciário por meio do concurso, mudou? Como é que é? Desafiador? O juiz ele atende? Como é que é essa relação assim com... Olha, eu acho que isso é um espaço que os psicólogos, os assistentes sociais também têm conseguido conquistar, assim, né? Ampliando esse olhar de intervenção, né? Podendo pensar dentro desse desafio, Priscila, né? Da resposta, né? O que é pedido e o que eu respondo, né? Porque às vezes vem algumas demandas, não só, né? Às vezes não é o caso, né? Que eu vivencio, mas já ouvi de colegas, né? Que tem né, experiências, assim, negativas, né? E até algumas atuações, assim, de alguma coisa impositiva e diverso do que está proposto no nosso código de ética. Porque, por exemplo, a psicologia, ela tem uma atuação, né, pautada no código de ética, que a gente tem o respeito ao sigilo, né, o respeito tem algumas prerrogativas que a gente precisa atuar, o respeito à liberdade do outro, né? Então, tem essas situações que muitas vezes a gente precisa saber dialogar, né? E aí a questão é que às vezes a gente não tem, como eu falei assim, às vezes não é possível um diálogo, né? Frente a frente, mas é o diálogo ali no documento que você está produzindo, né? Para apontar o que é possível naquele caso, né? No caso que você está atendendo ali concretamente, que nenhum caso é igual ao outro, né? Se a gente pode ter uma situação semelhante, mas a resposta vai ser totalmente diversa, né? De acordo com aquilo que surgir. Sim. A Hannah, ela estava te perguntando sobre os desafios, seus desafios quanto profissional. E me fez lembrar, quando você tinha até falado no início, que os juízes, a população pensava que os psicólogos atuavam meio que dando só pareceres para os juízes, né? Então, assim, qual que é o desafio hoje? Tem alguma mudança em relação ao que era o psicólogo antes do concurso? O que é o psicólogo hoje, que atua como servidor? Qual que é, assim, o desafio mesmo, assim, de lidar com os juízes? O que eles esperam de vocês que vocês realmente gostariam de fazer, assim? Então, Priscila, eu acho que é um espaço, né, nessa relação que a gente vai conquistando ao longo do tempo e mostrando, né? Eu acho que em cada atuação, o que a gente está fazendo ali, né? Eu acho que talvez já tenha sido mais difícil anteriormente e cada um também tem um espaço de trabalho, né? Uma relação nesse espaço de trabalho. Mas eu percebo que os psicólogos, tanto os psicólogos quanto os assistentes sociais, têm conquistado, têm conseguido se colocar, né, dentro das prerrogativas, assim, de cada profissão e sem necessariamente deixar de se colocar, né, de colocar o que acha importante numa determinada intervenção e de um posicionamento ético, técnico também, e de certo modo político, né, no sentido de que está falando de um contexto, né, vivenciado ali por um determinado indivíduo. E quando a gente fala isso, a gente acaba dialogando, muitas vezes não com a pessoa, né, que demanda uma determinada intervenção no processo, né, que determina, no caso do juiz, mas a gente vai dialogando no documento que a gente está produzindo, né? O que foi feito, que intervenções foram feitas ali, o porquê não foram feitas, às vezes, o porquê não foi feito, né? O que foi determinado. E aí a gente se coloca também, né? E eu acho que isso é importante em qualquer profissão, né? Às vezes você não vai deixar de atender, você não vai deixar de responder, né? Vai ter uma resposta para aquela demanda, mas você vai responder dentro do que você pode fazer, né? Dentro do código de ética, por exemplo, da psicologia, das intervenções que são pensadas ali, e muitas vezes também até dos recursos que tem disponíveis, né, na rede de serviços. Então, eu acho que esse espaço os profissionais têm conseguido conquistar e acho que esse é um desafio
que talvez alguns ainda tenham mais dificuldade por terem relações mais fechadas, né? Mas que nesse momento a gente consegue ter esse espaço garantido, né? Onde eu atuo, e eu acho isso é muito positivo, né? E principalmente é positivo para o público que a gente atende, né? Sejam as famílias, sejam, né? No caso, o adolescente e as famílias que a gente atende. Mas e você, pessoalmente? Qual o desafio que você diria que é um desafio diário como profissional da psicologia? Então, eu acho que o desafio diário é esse não desistir, né? Porque, como a gente falou antes, Hanna, eu acho assim que é um trabalho muito complexo. A gente lida com muitas violências, né? Sejam elas... Não é uma violência legal de você estar vendo Pois todo é. dia, né? E assim, muitas vezes é uma violência que acaba você não tendo muita atuação. Então, acho que o desafio... E também, como a gente também já falou, né, assim, na nossa conversa, são múltiplas causas e poder ter uma solução para isso é muito difícil. E não quer dizer que não seja possível, né? Por exemplo, eu lembro que... E a gente tem um trabalho... Hoje, a gente trabalha numa equipe, assim, muito coesa. E a gente consegue dar esse suporte uma à outra, né? É uma equipe... Nós somos 2 psicólogas e 2 assistentes sociais. Então, a gente consegue... Muitas vezes a gente tem casos muito frustrantes, né? São muitos investimentos, investimento afetivo, né? Pessoal, Investimento né? pessoal, que é feito, né? Afetivo, pessoal e coletivo, né? E, por outro lado, tem algumas lacunas também, né? Às vezes a gente consegue um curso para o adolescente fazer, mas ele não tem o dinheiro da passagem, né, para ir. A gente já conseguiu o curso no Senac, né? E aí o adolescente não tem o dinheiro para ir. E realmente, se a gente for pensar que é R$8 para você ir para um curso, né? Já faz alguma diferença, Faz né? muita diferença. Hoje em dia, né? E aí isso durante toda a semana. As pessoas não têm, muitas vezes, né, a própria alimentação. Então, faz diferença, né? E aí esse é um desafio da gente entender algumas limitações, de buscar recursos também, que a gente vai buscando parcerias, né? Que possam suprir essas demandas. E isso, muitas vezes, não é inicialmente institucional. E talvez seja um desafio da gente pensar isso como uma política, né? Porque isso deveria ser uma política pública. E não esforços individuais, né? Que as equipes têm que ir buscando, né? E, Aline, durante a pandemia, como é que ficou o trabalho de vocês? Essa pergunta é bem bacana, assim. Deve ter complicado muita coisa, né? Então, a gente tem hoje uma redução significativa, assim, no número de adolescentes e jovens que a gente atende. Porque a gente não parou, né, somente nos primeiros dias, até para reorganizar, né, o serviço, quando a gente imaginava que fosse ficar só 10 dias em casa, né, em pandemia. Estamos há 2 anos nessa situação. E aí, logo após a continuidade, quando a gente... Foi em março, né, de 2020, a gente estava iniciando, por exemplo, um curso de fotografia com os jovens. Estava com a turma dos jovens que são acompanhados, iniciando um curso de fotografia. E aí, além dos processos que a gente também recebe, né, diariamente no setor. E aí, com esse curso paralisado, a gente começou, e muitos jovens, a maioria não tem acesso a recursos tecnológicos, né? Para poder fazer uma chamada de vídeo, para poder fazer, né, às vezes até o próprio contato telefônico. Então, mas a gente conseguiu organizar inicialmente, né, nas primeiras semanas da pandemia, lá para, né, abril e maio do ano passado, algumas oficinas online, né, com eles, não do curso, conosco, né, da equipe técnica, trazendo algumas fotografias, né, eles trazendo fotografias do cotidiano, e aos poucos, alguns atendimentos foram retomando remoto, né, algumas demandas mais urgentes, a gente fazia algum contato telefônico, os CREAS, as medidas foram suspensas, né, as medidas socioeducativas também continuaram somente no modo remoto, com a limitação, como eu já falei, porque grande parte não tinha acesso, né? E aí o serviço, né, que executava, às vezes fazia algumas tentativas de visita, e aos poucos as coisas, né, foram
retomando os processos quando a gente começou a voltar, né, os atendimentos. E aí retomando os atendimentos, mas a gente tem uma demanda represada e ainda grande, né, de processos que ficaram, né, ainda sem, que ainda vão chegando, né, porque do tempo que ficou, né, que as coisas ficaram, não ficaram funcionando 100%, então esses processos vão chegando agora ainda pra gente, mas o atendimento não deixou de ser feito, né, só que a gente percebe sim uma dificuldade do acompanhamento por essa carência, né, de recursos tecnológicos do público que a gente atende, né? E aí, com certeza, a gente tem também um público que foi muito mais afetado pelo desemprego, né, muito mais afetado pelas privações todas, né, que a gente vê que a sociedade está passando de uma maneira geral. Vocês acompanham as crianças, não acompanham durante o trabalho? Não, hoje, assim, a segunda vara, ela atua especificamente com adolescentes. A gente atende crianças, às vezes, nos casos em que tem alguma criança vítima, né? Ah, sim. Aí, quando né, pode ter alguma solicitação de algum estudo, a gente faz esse acompanhamento. Mas o público atendido pela segunda vara, Hanna, é o público, né, acima de 12 a 18 anos, só que a gente tem também que se estende até os 21 anos, né? Porque ele tem ainda, né, esses 3 anos de cumprimento de medida até os 21, quando se for julgado anteriormente aos 18. Mas vocês vão acompanhando a evolução deles. Ah, com sim. Eles, né? Uhum. Teve muitas pessoas que, tipo, desistiram por conta desse período da pandemia, que vocês não conseguiram mais acompanhar ou que pioraram muito? A gente tem um levantamento recente, mas acho que a redução que houve foi mesmo na entrada dos jovens, né? Dos adolescentes e jovens, os que já estavam em